Tarde de Notícias. Direto aqui do nosso estúdio itinerante CBN Amazônia Belém, edição número 2. Falamos aqui da plataforma do Boulevard Shopping e vamos concluir aqui, já abrindo o segundo bloco. A titular desse espaço agora aqui é a analista da Embrapa, Sheila Correia de Mello, bacharel em Direito e mestre em Propriedade Industrial, que você já visualiza aqui nos nossos estúdios. Temos também aqui à esquerda, depois ele muda para que você o veja de frente. Temos aqui o coordenador financeiro do Grupo Líder e diretor do Conjove, o Paulo Henrique Rodrigues, que está com a gente aqui. Vamos falar também aí da programação do impostômetro, e eu concluo aqui com o professor João Tomé, em relação aí ao que nós estávamos conversando, professor. Mas é interessante aqui a gente concluir, professor, de que forma então, professor, a gente pode avançar nessa questão pelos estudos que a Embrapa tem, nesse relacionamento, especialmente com instituições de fomento, professor. Exato, Douglas. Há aproximadamente 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a Embrapa lançou uma variedade, a BRS Pai d'Égua. Ela foi exatamente desenvolvida em condições de terra firme com irrigação, ela produzir na entre safra. Essa cultivar, ela tem uma principal característica, ela pode produzir até 45% da produção total, exatamente na nossa entre safra. Então, o que é que a gente tem? Nós temos tecnologia para aumentar. A Embrapa Amazônia Oriental possui tecnologias por manejo ou por cultivo de açaizeira em terra firme com irrigação, no sentido de resolver esse problema. O que está faltando é realmente empreendedores do nosso estado, né, para produzir açaí, principalmente na nossa entre safra. Voltando, repetindo, a Embrapa Amazônia Oriental tem tecnologia para isso. Só para encerrar aqui rapidamente, por gentileza, professor, eu ficaria conversando desse tema que é muito importante e relevante. A expansão para a terra firme aqui, professor, está caminhando com tudo isso, aquilo que o senhor nos apresentou aqui, de forma mais rápida, professor, e o produtor tem recursos, aí que vem a questão de conseguir implantar esses seus projetos, especialmente aí uma ajuda ao pequeno produtor. Queria que o senhor nos desse esse cenário aqui, professor. Exatamente. A gente está precisando de apoio para expandir essa área de produção de açaí em condições de terra firme com irrigação, né? Aprovação de mais projetos juntos às fontes financeiras, né? E expandir essa tecnologia através de cursos, de palestras, né? Viabilizar o aumento, o incremento da área com cultura da açaí em terra firme. Muito bem, o professor João Tomé fica com a gente aqui. João Tomé de Farias Neto, ele que é pesquisador da Embrapa, tem doutorado em melhoramento genético, e agora já aqui com a analista Sheila Correia de Mello, que vamos falar aqui da questão aí de nós termos aí mais um IG. Isso é muito importante para a nossa economia, também para o turismo. Mas antes, o seu boa tarde aos nossos amigos que estão nos acompanhando lá na assessoria de comunicação da Embrapa Amazônia Oriental, e vai também o nosso abraço, claro, aqui da CBN, ao nosso chefe geral, o doutor Adriano Venturieri, que sempre está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Um abraço, claro, para o chefe Adriano, né, e para os demais chefes também. E principalmente nos acompanhando pelo canal no YouTube da CBN Belém, online. E hoje, especialmente, para os produtores de farinha de Bragança, né, vai o meu forte abraço para todos Bragança, eles. Não é isso? A gente tem aquele abraço que a gente manda aqui para o pessoal quando a gente se refere ao nosso interior do Pará, importantíssimo. Quantos países no mundo gostariam de ter um interior belíssimo como no Pará? Igarapés, água doce, praia, não é isso? A gente tem que valorizar isso. Bom, mas quais são os benefícios, doutora Sheila, de um selo dessa natureza para a nossa saborosa farinha de Bragança? Quando a gente fala em indicação geográfica,
ela é um direito coletivo, é um bem coletivo. Então, diferente de uma marca, que só uma empresa que é dona, ou só uma pessoa física é dona, a indicação geográfica é um coletivo. Então, quando a gente vai observar esse benefício, ele vai passar por uma questão de estímulo à economia local, ali da região, no caso da região Bragantina, né? A gente vai observar uma melhor organização dos produtores para buscar estar de acordo com o caderno de especificações técnicas, então a gente melhora e mantém um padrão de qualidade do produto, seja do produto farinha, seja do queijo do Marajó, seja do cacau de Tomiaçu. Então, quando a gente percebe que esse coletivo ele se une para que essa produção ela esteja em conformidade, a gente ganha enquanto produtor, a gente ganha enquanto consumidor, e esse nosso produto ele se torna um carro-chefe para ações de turismo, porque todo mundo vai querer ir para Bragança, conhecer como é uma casa de farinha de um agricultor familiar, né? Então, a tecnologia que tem lá, eles falavam um dia desses, né? Estão aprimorando lá naquelas palhetas, nós, enquanto Embrapa, nós temos tecnologias para justamente ajudar que não aconteça como o Tomé estava contando ainda agora sobre o açaí. A gente não quer parar de comer farinha, a gente não quer entre safra da farinha. Então a gente tem tecnologias da Embrapa, tecnologias baratas, tecnologias boas de serem adotadas pelo produtor, porque a gente sabe que agora, como a farinha que já era famosa para a gente, que está sempre comendo farinha aqui em Belém, né, mas que ela ganha uma projeção nacional, com o registro da EG, agora a gente vai perceber uma demanda muito maior de outros lugares, de outros estados, querendo também provar a melhor farinha do país, que é a farinha de Bragança. Então, com isso, a gente tem que estar observando não só o coletivo, como também observando as questões mínimas de higiene, de saúde, de continuidade segurança da produção. Alimentar, né? Segurança alimentar, exatamente. Estamos aqui de 3 horas e 28 minutos. Qualquer coisa a gente vai ao nosso estúdio 01, que fica na esquina da Baía do Guajará, aqui com a Visconde de Souza Franco. Mas antes, depois desta golada de água que está tomando aqui a nossa entrevistada, é bom, né? Porque não é fácil falar aqui. Rapidamente, como se obtém a certificação de uma indicação geográfica? E repito aqui, tem muitas pessoas, muitas instituições, e aqui já vai os nossos parabéns a todas essas pessoas. A indicação geográfica ela é um reconhecimento. Ninguém vai criar uma indicação geográfica. É algo que já existe, algo que já é consolidado, seja por sua notoriedade, seja pelas suas características relacionadas ao meio geográfico. Então, a partir do momento que a gente já tem a farinha de Bragança, o queijo do Marajó, que já são famosos, que a gente já conhece, que a gente vai para o Marajó, quando a gente volta, a gente quer comer o queijo, quando a gente vai para Bragança, a gente quer comer a farinha, a gente observa que são produtos que eles atendem a uma legislação brasileira que fala sobre a proteção das indicações geográficas. Então, a gente já tem um produto, e aí eu posso enumerar muitos outros que também se enquadram, né? Então, a gente já visualizando o futuro, mais lá para frente, né? Muito bem. Agora, olha, né? Olhando o futuro e não o retrovisor, por favor. Né? Então, olhando para frente, o açaí das ilhas tem um potencial, a farinha de americano tem potencial, os brinquedos de Miriti tem potencial, o feijão manteiguinha lá de Santarém tem potencial, o artesanato de Arapiuns tem potencial. Então, assim, no nosso estado... está arrasando aqui, está abrindo aqui o leque. Nós aí temos uma gama de possibilidades que podem vir a conseguir o reconhecimento. Hoje nós só temos reconhecidas 4, mas o nosso horizonte são 4, né? Isso, exatamente. Quais são, só para recordar? Bom, a primeira foi cacau de Tomiaçu. Muito bem. A segunda, ela foi uma denominação de origem, né, com o pessoal do Sateré Maués, são indígenas que Guaraná, né? A terra indígena, Grande Maués. metade é no estado do Pará, metade é no estado do Amapá, do Amazonas. A terceira foi o queijo do Marajó, que foi agora em março, e a última que saiu essa semana, que é a farinha de Bragança. Muito bem. Enquanto não chega o repórter CBN, eu vou avançar. Temos uma diversidade de produtos da Amazônia e uma culinária tão rica, como a gente sabe. Que outros produtos locais aí estão aí nessa fila para a obtenção de certificações dessas que a senhora já explicou, doutora Sheila? Bom, em 2017, o SEBRAE ele apresentou um estudo de diagnóstico de alguns potenciais indicações geográficas. O que poderia ser, já excluindo o queijo e a farinha que já foram concedidos. Nesse primeiro estudo de 2017, eles informaram que o açaí das ilhas, que é um açaí super famoso,
aqui na nossa região, o artesanato de Miriti, lá os brinquedos de Miriti, castanha do Pará de Oriximiná, cuias de Santarém, a farinha de tapioca de Americano, mel de Pirabas, piracuí de Prainha, o pirarucu defumado de Santarém e também, nessa época, em 2017, eles também apresentaram um tucupi de Bragança como potenciais indicações geográficas. Mais recentemente, nós visualizamos que o chocolate da Ilha do Cumbu também Sim, agora vamos então ao repórter CBN. Repórter CBN. Tarde de notícias. Apenas para encerrar aqui a participação sempre brilhante da Embrapa Amazônia Oriental, a analista Sheila Corrêa de Mello fala então pra gente aqui, nós estamos falando aqui, falávamos do kombu, não é isso? Exatamente. O chocolate do Cumbu, ele também apresenta um potencial de indicação geográfica, assim como uma pará de Cametá, assim como o licor de jambu de Santarém e as nossas duas cerâmicas super famosas, que é a Tapajônica e a Marajoara, né? Então, todos esses produtos, tanto agroalimentares como artesanais, eles se enquadram nesse reconhecimento. Só que para conseguir o reconhecimento, Douglas, é preciso que existam produtores interessados em buscar esse reconhecimento, seja através de uma associação, seja através de uma cooperativa, de um sindicato. É preciso que exista um coletivo que busque esse reconhecimento, que busque essa proteção. E esse é o nosso grande gargalo quando a gente fala em indicação geográfica aqui na região amazônica, que a gente ainda precisa ajudar os produtores nessa organização coletiva para que eles consigam reunir os documentos necessários para poder apresentar o pedido de reconhecimento. 3h36. Agora em 30 segundos, o que eu não lhe perguntei, que você está assim ansiosa, você vai voltar porque você fala muito bem, chegou aqui com bastante antecedência, então 30 segundos aí para a doutora Sheila Corrêa de Mello esposar aqui alguma questão que eu não perguntei, por favor. Bom, para finalizar, se existe algum produtor interessado em buscar uma indicação geográfica... Isso que é importante. É importante que saiba que é preciso ir atrás do coletivo, seja se organizando como uma associação, como uma cooperativa, para que verifique o que está faltando para que essa concessão seja feita. O processo ele não é demorado, é um processo simples, é um processo rápido, quando o coletivo está organizado, né? E a Embrapa, juntamente com outras instituições que fazem parte hoje aqui no estado do Pará, do Fórum Técnico de Indicações Geográficas. Então a gente tem um coletivo para ajudar essas associações, essas cooperativas de produtores. Muito bem, 3h37. Agradecemos aqui então a participação do Dr. João Tomé, um dos maiores especialistas em açaí que nós temos, acho que do Brasil, né? Melhoramento genético, então ele sabe disso. E também a especialista aqui na área de patentes, de indústria, que é a doutora Sheila Corrêa de Mello. Até uma próxima pauta aqui com a gente. Muito obrigado.